Estamos de volta com o programa Café com Direito e você fez uma boa escolha de permanecer aqui conosco, aprendendo mais um pouquinho sobre o direito. E hoje, em especial, que a gente está na companhia do advogado Wilton Maia, falando sobre as questões que envolvem plano de saúde. Não é só isso não, que eu prometi desde o primeiro bloco, a gente falar sobre outras coisas mais como compra de imóvel. Mas a gente vai continuar o tema que a gente vinha abordando no primeiro bloco, que é a questão da segurança e do controle, né, desse plano de saúde. A gente sabe que as agências reguladoras, o objetivo dela é esse, né? É fazer esse trabalho de fiscalização, né, que cada cidadão de forma individualizada não conseguiria. Aí eu te pergunto, como anda essa fiscalização e até que ponto essas empresas conseguem burlar a legislação, né, estabelecida, as normas estabelecidas pela ANS? Excelente questionamento, Sheila, porque na realidade a agência reguladora ela vem se vindo muito mais como uma normatizadora dos procedimentos. Entretanto, ela exige, mas ela não acompanha, ela não fiscaliza. Está cabendo muito mais aos PROCONs, PROCON municipal, PROCON estadual, e à justiça a adoção de medidas rígidas no sentido de exigir a aplicabilidade dessas normas reguladoras. Olha aí, tá vendo? Então isso significa que se eles não estão fazendo a parte dele de forma coletiva, você, cidadão, tem que ficar atento e tem que cobrar. Uma outra questão que aí interessa a vários assinantes, que é a questão, por exemplo, de um plano de saúde coletivo. Tá? Eu sou funcionário de uma empresa, o qual um dos benefícios que ela me oferece é um excelente plano de saúde. Eu vou me desligar da empresa, tenho duas formas, eu estou sendo demitido, ou estou pedindo, eu estou saindo, ou estou me aposentando. No entanto, o plano é excelente. Na questão de preço, né, eu posso permanecer, eu tenho uma opção de permanecer nesse plano de saúde? Sim, a lei exige que o plano de saúde continue disponibilizando seus serviços, inclusive da mesma forma acessível, tanto ao funcionário que venha se desligar da empresa, quanto ao funcionário que venha se aposentar. Ele poderá, sim, permanecer com o plano de saúde. Então, você, funcionário que tem um plano de saúde em grupo, coletivo ou empresarial, você saindo da empresa, você poderá fazer a opção de continuar com ele. Olha, gente, a informação aqui é de extrema importância, porque é muito comum você perder esse benefício e muitas vezes por desconhecimento. Muitos porque não sabem, e aí são obrigados a ficar desamparados, sem o plano e buscar uma nova contratação, e aí vem tudo de novo, novos prazos de carência, novos períodos de carência para procedimento e os valores astronômicos hoje em dia para quem vai contratar um plano de saúde. Interessante, você falou uma coisa que me chamou a atenção, essa questão das carências. Né? Eu sei que um plano compra a carência de outra, né? Mas nesse caso específico, por exemplo, eu estou saindo da empresa e eu vou me desligar, inclusive, né, do plano de saúde, porque até financeiramente não é mais interessante mesmo para mim. E aí eu vou para outro. Essa carência desse plano anterior, eu também poderia agregar, trazer para um plano novo, sendo individual, particular? Muito rica a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade de esclarecer para o consumidor alguns pontos em relação a essas questões. Prazo de carência. Houve a portabilidade do plano de saúde, as carências são as mesmas. Então, não há o que se falar de novas carências para exame, para consulta médica, para internação. Não existe carência, novo estabelecimento de novas carências. Então, você poderá sim mudar de plano de saúde a qualquer tempo e não há o que se falar em carências. Olha, gente, eu vou ter que dizer a vocês o seguinte, eu tenho tantos outros temas para discutir, porque como eu apresentei, ele é advogado empresarial, então tem muita coisa para a gente explorar. E outro tema que eu gostaria muito de interrogar, Wilton, e eu gostaria que você nos ajudasse, porque é uma questão, eu não vou te dizer precária, mas eu vou te dizer que é de 100% desconhecimento da população, que são as exigências que são feitas para o cidadão quando ele vai adquirir um imóvel. Né? É muito desconhecimento. E uma coisa é você que é um investidor do mercado imobiliário, né? Outra coisa é você estar comprando pela primeira vez um imóvel. Quais são os direitos? Quais são as taxas? O que você
é legal você te cobrar, o que não é? Esse é um tema muito rico. Na realidade, a nossa atuação ela vem se pautando pela identificação das peculiaridades nas relações de consumo. Falamos sobre plano de saúde, né, de maneira muito abrangente, né, e agora temos a oportunidade de tratar dos direitos do adquirente do imóvel. Quem vai adquirir um imóvel hoje ele está entrando num terreno sombrio. Ele não sabe o que é obrigado, o que é permitido, o que não é, quais são os direitos e obrigações do alienante, daquele que vai vender o bem. E boa parte das construtoras vem se prevalecendo deste desconhecimento, porque não é habitual uma pessoa comprar um imóvel, ela adquire 1, 2 imóveis muitas vezes na vida, ou apenas um, e vem cobrando uma série de despesas abusivas. E dentre elas, qual é que você considera mais comum? Muito salutar o fato de que, o que é que está acontecendo? Você vai adquirir um imóvel, muita atenção, principalmente na aquisição de imóveis de construtoras, das grandes construtoras do país. 7 entre as 10 maiores construtoras do país estão adotando algumas práticas extremamente desleais, abusivas e ilícitas. Exemplo, cobrança da taxa de corretagem ao comprador. O STJ decidiu recentemente que quem tem que arcar com a taxa de corretagem, aquele valor, a comissão paga ao corretor, à imobiliária que intermedia o negócio, é o alienante e não o adquirente. Então, muitas construtoras vêm cobrando de maneira extremamente capciosa do cliente, até porque essa taxa nem sequer figura nos contratos, vem cobrando de maneira indevida dos clientes. Outra polêmica em relação a isso, que vive se perguntando se os valores dos financiamentos, por exemplo, na construção civil, enquanto eu estou, o imóvel ainda está sendo construído, eu pago um valor X, né? Quando eu vou receber esse imóvel, ele agrega outras correções e são outros índices que vão serem estabelecidos. Mas o que me garante que esses índices que estão sendo utilizados, esses cálculos, tanto nos juros como na atualização, eles estão corretos? Excelente pergunta, Sheila. Por quê? Aí a gente vai para uma questão, atraso da entrega do imóvel. Alguns contratos vêm estabelecendo um prazo de carência, eles determinam a data da entrega do imóvel e dizem, através de uma cláusula extremamente abusiva, que, por exemplo, a construtora poderá atrasar a entrega do imóvel em 180 dias. Essa cláusula é nula de pleno direito. Ela é uma cláusula abusiva. E o pior, o que é que esse atraso poderá ensejar? Os financiamentos bancários, junto às instituições financeiras, costumam prever, na hipótese de o adquirente entrar no imóvel antes da expedição do habite-se, que a verdadeira autorização é quando se dá a efetiva entrega do imóvel, não é com a entrega das chaves, mas sim com a expedição do habite-se. As instituições financeiras costumam cobrar do cliente os juros de construção, que na realidade a parcela de um financiamento habitacional ela é composta por uma parcela de capital, que vai amortizar o saldo devedor, e a outra parcela de juros. Então a prestação é composta por capital mais juros. Enquanto não há expedição do habite-se, fica o consumidor arcando apenas com juros de construção. Mas quem tem que arcar com esses juros de construção? É o consumidor que já está pagando por algo devido ao atraso de um imóvel, ou o construtor? Sem dúvida alguma, caberá ao alienante esse pagamento. Um outro ponto importante, a questão do condomínio. Quem tem que pagar o condomínio? A taxa condominial. Comprei um imóvel, tá? Muitas vezes os condomínios estão cobrando do adquirente períodos antes da efetiva entrega das chaves. Então, o adquirente do imóvel, ele só vai ter que arcar com a taxa condominial, tá? A partir do momento em que ele adentrar no imóvel. Antes disso, caberá ao alienante o pagamento dessas taxas. Então,
muitas vezes essas construtoras grandes, elas vêm construindo o edifício, aí elas já fazem uma convenção, instauram, formam um condomínio, elegem um síndico e contratam também um administrador do condomínio deles. Verdade. Então, os condôminos viram reféns de uma série de situações que geram um prejuízo. Então, muita atenção na hora de adquirir um imóvel e desde o começo você deverá estar atento a todos esses fatores. Eu me lembro, você falou uma coisa interessante que eu me lembro, uma das coisas que me chamava muito a atenção, que eu tive, aí eu digo, para mim foi uma honra, no início da minha carreira, de advogar no escritório de Silvio Torres. E lá sempre tinha muito cliente estrangeiro, né? E que sempre, antes deles comprarem qualquer imóvel, eles consultavam o advogado, né? Eles consultavam o doutor Silvio. E uma das coisas que eu achava interessante e que me chamava a atenção era esse cuidado que os estrangeiros tinham de, quando comprar um imóvel aqui, fazer questão do advogado acompanhá-lo na própria confecção do contrato. E aí você falando isso, eu me lembro que colegas, agora recentemente, num desses prédios novos ali do Alto Plano, entregues assim a toque de caixa ainda, com o elevador sem funcionar, com um bocado de estrutura ainda por fazer, e ela me questionou isso, olha, eles estão atrasados além do tempo previsto, e no próprio contrato a multa era tão irrisória que está estabelecida, coisa de R$100, R$200, que as pessoas que estão, por exemplo, no caso desse casal conversando comigo, eles estavam, eles tinham vendido o apartamento, estavam de aluguel, com um contrato por vencer, por tempo determinado, claro, com base na entrega do imóvel. E aí ele disse, mas está lá no contrato, eu assinei. Aí, eu não sou criança, eu assinei, eu tenho que honrar o contrato, faz lei entre as partes. Eu disse, olha, sinceramente, aí eles vai perguntar logo com uma advogada, é complicado. Não é porque você assinou, né, como uma pessoa responsável, adulta, né, que aquilo é de fato o que tem que ser. Né? Porque, como você falou, são cláusulas abusivas. Então, o que eu poderia dizer para ela de plano é que seria nula essa cláusula. Perfeito. Na realidade, você já disse tudo. Primeiramente, aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o doutor Silvio Torres, né? Nosso colega, um grande advogado. Em relação a essa questão, Sheila, os contratos eles preveem o céu para as construtoras e um inferno para o adquirente. Entretanto, esses contratos são contratos de adesão. Essa é uma relação de consumo. E como relação de consumo que em não se permitindo a discussão das suas cláusulas, essas cláusulas poderão ser revisadas judicialmente. Então, por exemplo, o que é que a gente vê constantemente? Você atrasa uma parcela do imóvel, o contrato ele vem cobrando juros absurdos, imensos, 2% de juros ao mês, mais uma multa única de 2%. Entretanto, já existe um limite legal para a cobrança desses juros e multa, que é 1% de juros ao mês, mais uma multa única de 2% sobre o montante. Tá? Ao revés, para o construtor, como ele elaborou aquele contrato, ele estipula uma multa de 0,05% ao mês, caso ele venha a atrasar a entrega do imóvel. Qual a multa que vai se aplicar? Exatamente a multa que ele está cobrando de você. Né? Com base no princípio da isonomia contratual, que prevê justamente uma equivalência entre as partes, a mesma multa e juros que ele está estabelecendo para você, caso você atrase, tá? O judiciário vem aplicando para ele, vem aplicando a ele, na hipótese de atraso de imóvel. Então, atrasou o imóvel, não há carência para entrega de imóvel, já passa a contar a multa por atraso da entrega. E também, que multa é essa? É exatamente a multa que ele estipulou para você, caso você venha a descumprir, a constituir mora a uma das suas obrigações. Não só para finalizar o bloco, mas eu gostaria que você esclarecesse qual é a base de cálculo dessa multa no caso da entrega, do atraso da entrega. Seria no valor da parcela ou no valor do contrato? Ou da diferença? No caso do atraso da entrega do imóvel, a base de cálculo não é o valor da parcela e não é o valor do saldo devedor, é o valor do imóvel. É o valor do imóvel. Então, muito vem se discutindo e o pior, os consumidores eles nos procuram já aflitos, dizendo que não tem direito. A gente diz, não, calma, você tem. Ah, mas eu assinei. Calma, porque agem com boa fé, estão ali
buscando a realização de um sonho, a concretização de um sonho, que é muitas vezes adquirir o primeiro imóvel, e assinam mesmo, assinam de boa fé, assinam querendo realizar esse sonho, muitas vezes tem até planos atrapalhados e até estragados, como alguns casais que nós conhecemos que deixaram até de efetivar um matrimônio devido ao atraso desse imóvel, ou se viraram como puderam para assim o fazê-lo. É isso? Então a gente vai ter que encerrar esse bloco. Já já a gente retorna no programa Café com Direito. Mas temos um tema bem polêmico para o terceiro bloco. Já já a gente retorna.